Os anjos aprisionados no rio Eufrates. Neste exato momento, 4 anjos extremamente poderosos estão aprisionados no rio Eufrates, e a Bíblia profetiza que eles serão soltos em uma data específica no futuro, para matar 1/3 da humanidade. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas quem são esses seres? Por que foram aprisionados justamente nesse local? E quando essa profecia terrível se cumprirá? Hoje vamos mergulhar em uma das profecias mais assustadoras e menos compreendidas do livro de Apocalipse. Essa não é história antiga. É uma profecia futura que está prestes a se cumprir. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar sua perspectiva sobre os tempos finais. Apocalipse é um livro de profecias, revelações sobre o futuro dadas por Deus ao apóstolo João há quase 2000 anos. Algumas já se cumpriram, mas a maioria ainda está por vir. E a profecia dos anjos no Eufrates, essa é para o futuro, e pode ser mais próximo do que imaginamos. Entendendo profecias. O que é profecia bíblica? Antes de entrarmos no texto, precisamos entender algo fundamental. Profecia não é história, é futuro. A Bíblia contém centenas de profecias. Algumas já se cumpriram, como o nascimento de Jesus em Belém, Miqueias 5:2. Outras estão se cumprindo agora, como o retorno dos judeus a Israel, Ezequiel 36:24. E muitas ainda vão se cumprir, como a grande tribulação e a volta de Cristo. O livro de Apocalipse, escrito por João entre 90 e 95 d.C. Apocalipse 1:1 diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. A maior parte do livro fala de eventos futuros porque isso é importante. Os anjos no Eufrates ainda estão presos. Agora eles serão soltos no futuro. Isso não aconteceu na história. Está por vir. Vamos ao texto que revela essa profecia. Apocalipse 9:13-15. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Continuação. Apocalipse 9:16-19. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Quem são esses anjos? Na natureza desses seres, esses não são anjos comuns. Vamos entender suas características. São anjos caídos. A Bíblia deixa claro que anjos fiéis a Deus não estão aprisionados. Somente seres rebeldes são mantidos em cadeias até o julgamento. Pedro confirma isso em 2 Pedro 2:4. Porque Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. São extremamente poderosos. São apenas 4 anjos, mas comandam um exército de 200 milhões. Têm poder suficiente para matar 1/3 da humanidade, cerca de 2,5 bilhões de pessoas hoje. Estão preparados para um momento específico na história. São líderes demoníacos. Não são demônios comuns, mas príncipes das trevas. Hierarquia angelical. Existem diferentes níveis de poder entre anjos caídos. Paulo menciona essa hierarquia em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por que o rio Eufrates? Significado histórico e profético. O rio Eufrates não foi escolhido por acaso. Este local tem um significado profundo, berço da civilização e do pecado.
O Eufrates é mencionado desde Gênesis como um dos 4 rios do Éden. Gênesis 2:14. Foi na região da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, que surgiram a Torre de Babel, primeira rebelião organizada contra Deus. Gênesis 11:1-9. As primeiras cidades e impérios pagãos. Babilônia, símbolo máximo de oposição a Deus. Fronteira entre o bem e o mal. Na história de Israel, o Eufrates sempre foi a fronteira entre a terra prometida e os inimigos. Josué 1:4. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente, o local de origem das invasões, o termo. Era além do Eufrates que habitavam os povos idólatras. Local de origem das invasões. Todas as grandes ameaças a Israel vinham do norte atravessando o Eufrates. Assírios, babilônios, persas. O rio simboliza a origem do julgamento divino, conexão com a Babilônia espiritual. Babilônia às margens do Eufrates representa o sistema mundial anticristão. Apocalipse 16:12. Conecta novamente o Eufrates ao juízo final. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Por que estão aprisionados? Os motivos da prisão. Participaram da rebelião primordial. Esses anjos se rebelaram com Satanás contra Deus. Apocalipse 12:4 descreve que 1/3 dos anjos caiu com o diabo. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Mas esses 4 cometeram algo ainda mais grave, possível conexão com Gênesis 6. Alguns estudiosos conectam esses anjos aos filhos de Deus, de Gênesis 6:1-4. Eles teriam corrompido a raça humana antes do dilúvio. Judas 1:6 menciona anjos que abandonaram sua própria morada. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. São perigosos demais para estarem soltos. Seu poder destruidor é tão grande que precisam estar aprisionados. Deus os mantém presos até o momento certo no seu plano profético. São como armas de juízo, guardadas para um tempo específico. Aguardam a hora, o dia, o mês e o ano. A expressão indica uma data exata, pré-determinada por Deus. Nada acontece por acaso na profecia bíblica. Eles não serão soltos por acidente, mas por ordem divina. O que farão quando forem soltos? A missão destrutiva, profecia futura. Atenção! O que vou descrever agora ainda não aconteceu, mas a Bíblia profetiza que acontecerá. Liderarão um exército de 200 milhões. Um número incompreensível para a época de João. Descritos como cavaleiros com aparência terrível e sobrenatural. Muitos interpretam como exército literal de demônios. Forças militares humanas possessas. Combinação de ambos. Matarão 1/3 da humanidade se fosse hoje. Aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas. Isso acontece depois do 4º selo, que já matou 4 da população. Apocalipse 6:8. A destruição será através de 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre. Espalharão destruição global. Não será uma guerra localizada. A descrição sugere algo de proporções mundiais. Conexão com guerras, possível uso de armas de destruição em massa. Cumprirão o propósito de Deus. Ironicamente, mesmo sendo malignos, executarão o juízo divino. Deus usa até seus inimigos para cumprir seus propósitos. Abacuque 1:6. Deus usou os babilônios como instrumento de juízo. Quando essa profecia se cumprirá? Linha do tempo profética. Essa é a pergunta que todos fazem. Quando isso vai acontecer? A sequência dos eventos futuros. Onde estamos agora? Era da igreja. Tempo da graça. 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Deus está sendo paciente, dando oportunidade de salvação. Próximo evento. O arrebatamento.
Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Igreja será tirada da terra, pode acontecer a qualquer momento. Depois, a grande tribulação, 7 anos. Período de juízo sobre a terra. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora, não tem havido, e nem haverá jamais. É nesse período que os anjos do Eufrates serão soltos. Dentro da tribulação, haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de juízo. Os anjos do Eufrates serão soltos na 6ª trombeta. Já terão morrido bilhões de pessoas nos juízos anteriores. Depois da tribulação, segunda vinda de Cristo, visível a todos. Reino milenar. Julgamento final. Eternidade. Sinais de que estamos próximos. A Bíblia não revela a data exata, mas dá sinais para reconhecermos a estação. Restauração de Israel já se cumpriu. Ezequiel 37, 21 e 22. Profetizou que Israel voltaria a ser nação. Isso aconteceu em 1948. Depois de 1900 anos, Jesus disse em Mateus 24, 32, 34: Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Aumento do conhecimento, acontecendo agora. Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Explosão tecnológica sem precedentes. Em 100 anos, do cavalo ao foguete espacial. Guerras e rumores de guerras, acontecendo. Mateus 24, 6, 7. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Tensões globais aumentando. Armas nucleares capazes de cumprir as profecias. Possibilidade de exércitos massivos, agora é real. A profecia fala de 200 milhões de soldados. Na época de João, 95 d.C., a população mundial era cerca de 300 milhões. Hoje, apenas a China tem capacidade militar para mobilizar esse número. Apocalipse 16, 12 conecta isso aos reis do Oriente. Sim, condições morais e espirituais, exatamente como hoje. 2 Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Apostasia nas igrejas, moralidade relativista. Perseguição aos cristãos aumentando globalmente. Globalização, tecnologia para o anticristo. Apocalipse 13, 16, 17. Profetiza controle econômico global. Hoje temos internet, sistemas de vigilância, moedas digitais, IA. Pela primeira vez na história, é tecnicamente possível controlar toda a humanidade. Mas ninguém sabe o dia exato. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 42. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Devemos estar sempre preparados. O que devemos aprender? A realidade do mundo espiritual. Existem forças espirituais reais e poderosas. O mal não é apenas psicológico ou social, é espiritual. Efésios 6:12 nos lembra da batalha invisível. Deus está no controle absoluto. Até anjos caídos poderosos estão sob seu domínio. Nada escapa da soberania divina. Há limites que o mal não pode ultrapassar sem permissão. O juízo é real e está chegando. Deus é paciente, mas sua justiça virá, segundo Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Hoje é o dia da salvação. A urgência de estar preparado. Mateus 24:44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não sabemos quando Jesus voltará. Nossa vida deve refletir essa expectativa. A esperança em Cristo. Escape dessa profecia. Para os salvos, esses eventos não devem gerar medo, mas expectativa. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja será arrebatada e protegida por Deus. Você não precisa passar por isso. Aceite Jesus hoje. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, os 4 anjos continuam presos no rio Eufrates, mas não para sempre. Existe uma data marcada no calendário de Deus, conhecida apenas por ele, em que será dada a ordem: soltem os 4 anjos. E quando isso acontecer, o mundo entrará no período mais terrível da história humana. Mas aqui está a boa notícia. Essa profecia não é para a igreja. A diferença entre destino e escolha. Se você está fora de Cristo, está destinado a passar pela grande tribulação. Verá essas profecias se cumprirem literalmente. Enfrentará juízos que matarão bilhões. Se você está em Cristo, será protegido da grande tribulação. Escapará da ira vindoura. Estará com Jesus durante a tribulação. O relógio profético está correndo. Olhe os sinais ao seu redor. Israel é uma nação novamente. A tecnologia permite controle global. Exércitos de 200 milhões são possíveis. A moralidade está em colapso. O conhecimento se multiplica. Todos os preparativos estão prontos. O cenário está montado. Os atores estão em posição. Falta apenas uma coisa: o arrebatamento da igreja. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não sabemos se teremos amanhã. Não sabemos se Jesus voltará hoje mesmo. O que sabemos é que agora é o momento de decidir. Deus não quer que você experimente o que está profetizado. Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar, para que você pudesse escapar dessa ira futura. João 3:16-18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 10:9-10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A profecia vai se cumprir, mas você pode escapar. Os anjos no Eufrates aguardam sua hora. Mas você não precisa esperar pelo juízo. A porta da graça ainda está aberta. O convite ainda está de pé. Jesus ainda está chamando, mas essa porta não ficará aberta para sempre. Quando o arrebatamento acontecer, será tarde demais. Sua decisão hoje determina seu destino eterno. Aceitar Jesus. Escapar da tribulação. Vida eterna. Rejeitar Jesus. Enfrentar os juízos. Condenação eterna. A escolha é sua. Mas escolha hoje. Se este vídeo impactou você e deseja aceitar Jesus agora mesmo, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de você. Creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao 3º dia. Eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Salvador e Senhor. Salve-me da ira vindoura e me dê a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você agora é filho de Deus. Você escapou da profecia da tribulação. Bem-vindo à família de Cristo. Deixe nos comentários: Jesus é meu Salvador.
para celebrarmos juntos. Deixe seu like se este estudo profético te impactou. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos estudos proféticos. Compartilhe. Alguém precisa urgentemente ouvir essa mensagem antes que seja tarde. Lembre-se, o tempo está se esgotando. Os anjos no Eufrates aguardam, mas você não precisa esperar pelo juízo. Aceite Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Ou até o arrebatamento. Referências bíblicas completas utilizadas. Apocalipse 9, 13 e 19. Texto principal. 2 Pedro 2:4. Anjos aprisionados. Efésios 6:12. Batalha espiritual. Gênesis 2:14. Eufrates no Éden. Gênesis 11:1-9. Torre de Babel. Josué 1:4. Fronteira de Israel. Apocalipse 16:12. Eufrates seco. Apocalipse 12:4. Queda dos anjos. Gênesis 6:1-4. Filhos de Deus. Judas 1:6. Anjos aprisionados. Apocalipse 6:8. Quarto selo. Abacuque 1:6. Deus usando ímpios. Mateus 24:6-8. Sinais do fim. Marcos 13:32. Dia desconhecido. 2 Pedro 3:9. Paciência de Deus. Mateus 24:44. Vigiai. 1 Tessalonicenses 5:9. Livres da ira. João 3:16. Evangelho. Romanos 10:13. Salvação. Deus te abençoe.